Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são vídeos, para a gente refletir, meditar e transformar a nossa vida. Ou seja, um momento de 5 minutinhos, todos os dias colocamos um vídeo novo às 5h05 da tarde, de maneira a reforçar esse horário com você. Todos os dias, 5.5 às 5h05 da tarde, 5 vídeos, e o mesmo tema distribuídos durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, ou seja, 5 dias por semana. Então, hoje o nosso tema continua sobre 5 salmos para refletir, e nós vamos falar sobre o Salmo 40. Olha só que salmo bonito para você parar, aquietar. Eu tenho falado aqui, é muito importante, que você leia por você mesmo a Bíblia Sagrada, que não apenas escute alguém falando o que entendeu da Bíblia. Então, a minha dica para você é: pega aquilo que eu estou falando, mas vai lá para a Bíblia, medita. O Espírito Santo vai falar direto com você. E lá diz assim, Salmo 40: coloquei a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu grito de socorro, me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, me firmou em um lugar seguro, pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aí no verso 4 ele diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. O Senhor meu Deus, ele exclama, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Ele está dizendo, há coisas demais para contar. Eu queria falar para todo mundo dos seus feitos, mas eles são muitos. Então, podemos contar aqueles que estão mais presentes na nossa vida ou mais recentes na nossa vida. Mas eu queria começar dizendo o seguinte, olha só o que ele diz: coloquei a minha esperança no Senhor. É a primeira pergunta para nós hoje, Qual é a pessoa que você tem colocado a esperança? Ou em quem você tem colocado a esperança? Ou em que você tem colocado a sua esperança? Porque às vezes na nossa angústia, nos nossos dias maus, a gente está esperando alguém. Sabe aquela síndrome do herói? A gente está sempre esperando alguém que vai resgatar a gente e que vai triunfar sobre todas as coisas. Pois é, isso é uma semente lá de Deus que aponta para mim, para você, a respeito de um Salvador. Mas esse Salvador não diz respeito aos homens, às circunstâncias, aos poderes desse mundo, mas diz respeito ao nosso Criador, ao nosso Pai, ao nosso Senhor, que é o nosso pastor, como a gente viu no dia de hoje. Então eu quero te lembrar que o salmista aqui dá um testemunho muito importante a respeito de onde ele estava e aonde ele foi colocado por Deus. Diz assim: eu clamei, eu coloquei a minha esperança no Senhor, e ele ouviu o meu grito de socorro. Então a primeira coisa, clame a pessoa certa. Fala com Deus. Porque talvez na sua vida você tenha falado das suas dores, das suas angústias com muitas pessoas, mas ainda não parou para abrir, rasgar seu coração com Deus Todo-Poderoso. Então eu quero te incentivar, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, rasga seu coração, fala com Ele, conta das suas dores, mostra as suas angústias e Ele fará maravilhas. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e me colocou sobre a rocha. Eu não sei se você teve a oportunidade de andar sobre lama, ou de carro, ou a pé. Quando a gente está de carro, o carro, por mais potente que seja, se ele encontrar uma lama, ele vai ficar patinando, e cada vez que ele usa mais torque, mais ele afunda naquela lama. Eu me lembro uma vez que nós fomos pescar lá no Amazonas, e nós paramos na beira de um riacho em Igarapé que desaguava no Amazonas, e o canoeiro colocou assim: pode descer. A hora que eu desci, era aquela terra firme, que parecia terra firme, a hora que eu pisei veio até a minha cintura, eu afundei, Ou seja, muita gente está assim, tentando caminhar aonde vai produzir afundamento. Então eu quero te convidar a pedir para Deus te colocar nesse lugar de terra firme. Aonde é a rocha? Aonde é o lugar firme? Em Jesus. Ele é a rocha de Deus, ele é o lugar da edificação, do fundamento da vida de cada um de nós. Aí ele diz,
colocou um novo cântico na minha boca. Nós temos até uma canção que é baseada nesse salmo, né? Clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim. Então, clame, cante ao Senhor. Um cântico novo, o que é? Começa a falar dos dos feitos do Senhor a respeito de você. Começa a declarar o seu amor por Ele. Senhor, eu te amo. Começa a cantar a Deus. Ouça e deixa o louvor encher. Aí ele diz assim, eu quero terminar com isso. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás de deuses falsos e tampouco de homens orgulhosos. Ou seja, coloque a sua confiança no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor e Ele fará maravilhas na sua vida. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Leia esse salmo, marca na sua Bíblia, escreve do lado, interaja com a palavra de Deus de maneira que você possa lembrar no dia difícil, no dia mau, no dia do atoleiro, quem é que vai te colocar nas terras firmes, né? Tá aí mais uma dica, Unidade Perfeita, o mais recente livro que eu tive a oportunidade de participar como um dos escritores. Gente muito bacana, um conteúdo lindo para quem quer conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo da nossa nação. Deus abençoe.